compridas, os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinha ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? 23. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestido. Palavra do Senhor. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Será que podemos aclamar para a palavra de Deus? Dieu notre Père, nous te bénissons ce matin. Deus, nosso Pai, te abençoamos nessa manhã. Nous sommes venus dans ta présence. Nós viemos na sua presença. Fais-nous du bien. Faça-nos o bem. Parle-nous. Fala conosco. Aide-nous. Ajuda-nos. Instruis-nous. Instrua-nos. Corrige-nous. Corrija-nos. Saint-Esprit, prend le contrôle et la direction de ces instants. Santo Espírito, toma o controle e a direção neste momento. Laisse-moi disparaître. Deixa que eu desapareça. Fais de moi un canal pour communiquer ta pensée. Faça de mim um canal para comunicar o seu pensamento. Prépare le cœur de mon frère et de ma sœur. Prepara o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Afin que nous puissions non seulement écouter ta parole, para que não possamos somente ouvir a sua palavra, croire à ta parole, acreditar na sua palavra et mettre en pratique ta parole. e colocar em prática a sua palavra. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen, amen. Amém, amém. Nous pouvons reprendre nos places. Podemos retomar nossos assentos. C'est l'ouverture de notre séminaire ce matin. É a abertura do nosso seminário nessa manhã. Le 5 tuniques de Joseph. As 5 túnicas de José. La première tunique, c'était la tunique multicolore. A primeira túnica era túnica de várias cores. La deuxième tunique, c'était la tunique de l'esclavage. A segunda túnica era a túnica de escravidão. La troisième, c'était la tunique de la prison. A terceira túnica era a túnica da prisão. La quatrième tunique, c'était la tunique de la transition. A quarta túnica era a túnica de transição. Et la cinquième tunique, e a quinta túnica, c'était la tunique de la gloire. Era a túnica da lei. La tunique de la consécration. A túnica da consagração. La tunique de la reconnaissance. A túnica de reconhecimento. Ce matin, nesta manhã, nous allons parler de la première tunique. Vamos falar sobre a primeira túnica. La tunique multicolore de Joseph. A túnica de várias cores de José. Mais avant toute chose, c'est quoi une tunique? Mas antes de tudo, o que é a túnica? Une tunique, uma túnica, c'est un vêtement de forme simple. E uma roupa de forma simples. Tombant des épaules jusqu'au niveau des pieds. Que começa nos ombros até os pés. La tunique peut avoir des manches ou pas. A túnica pode ter mangas ou como não. Et à la fin, la tunique a une ceinture. E no final, a túnica tem cinto. Donc, c'est un type d'habit qu'on portait à l'époque de Joseph. É tipo de roupa que foi vestido na época de José. Mais celle de Joseph était multicolore. Mas do José era de multicores. De meilleure qualité. De boa qualidade. C'était une tunique spéciale. Era uma túnica especial. C'était une tunique luxueuse. Era uma túnica luxuosa. Et une tunique coûteuse. Uma túnica de muito preço. Mais Joseph, c'est qui? Mas quem é o José? Joseph,
José c'est l'un des fils de Jacob. é dos filhos de Jacó. Mais qu'est-ce que signifie le nom de Joseph? Mas o que significa o nome de José? Le nom de Joseph signifie O nome de José significa Dieu ajoute. Deus aumenta. Dieu ajoute. Deus aumenta. Ou nous pouvons encore Podemos dizer une vie d'abondance. uma vida de abundância. Donc, de par la signification de son nom, Só na significação do seu nome, Joseph était une personne spéciale. o José foi uma pessoa especial. Frères et sœurs, Irmãs e nous devons irmãos, faire très attention avec les noms. devemos tomar cuidado com os nomes. Les noms Os nomes ont une signification. têm significado. C'est pourquoi même quand tu donnes un nom, Por isso, quando você dá o nome ao seu filho, tu dois bien choisir le nom que tu donnes. você deve bem escolher o nome que você dá. Mampasi. Mampassi. Vaut mieux ça la Mamboti. Vale a pena ser Mambote. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Donc Deus. Joseph, son nom avait déjà une signification. O nome de José tinha significado. L'histoire de Jacob, le père de Moïse, A história de Jacó, o pai de José, est remplie de beaucoup de leçons. está cheia de muitas lições. Beaucoup de leçons spirituelles pour nous. Muitas lições espirituais para nós. Jacob, Jacó, avec la complicité de sa mère Rebecca, com a cumplicidade da sua mãe, da mãe de José, Rebeca. non, Jacob avec la complication de sa mère, Jacó, com a cumplicidade da sua mãe, Rebeca, avait trompé enganou son père Isaac o seu pai Isaac pour arracher la bénédiction promise à son frère Esaú. para arrancar a bênção prometida ao seu irmão Esaú. Mais craignant pour sa vie, Mas tenha medo para a sua vida. il avait fui ses parents Ele fugiu seus pais. et il est allé se réfugier chez Laban qui était son oncle. Ele foi se refugiando na casa de Labão, que era o seu tio. Mais lui-même était aussi. Mas ele mesmo foi enganando também. Il avait travaillé 7 ans pour Rachel, Ele trabalhou 7 anos para Raquel, mais on lui avait donné Léa. mas entregaram a Lia. Et sa relation avec Laban E a sua relação com Labão s'est détériorée et devenait tendue de plus en plus. piorava cada vez mais. C'est pourquoi il avait décidé un jour de laisser Laban Por isso ele decidiu dia abandonar o Labão et de partir avec sa famille. e de sair com a sua família. Mais Dieu, dans son amour, Mas Deus, no seu amor, a eu pitié de lui, teve pena dele, a pardonné son péché. perdoou seu pecado. Il a changé son nom Ele mudou seu nome et il a reçu le nom d'Israël. e ele recebeu o nome de Israel. Jacob, qui était l'usurpateur, le menteur, Jacó, que era o ladrão, son nom change. o seu nome muda. Il devient Israël. Ele se torna Israel, Quelqu'un, celui qui lutte avec Dieu et qui gagne. aquele que luta com Deus e ganha. Et Jacob avait 12 fils E Jacó tinha 12 filhos et une seule fille qu'on appelle e uma única filha que é chamada Dinah. Dina. Mais il aimait Joseph plus que les autres. Mas ele amava José mais do que todos. C'est pourquoi il avait acheté une tunique merveilleuse à Joseph. Por isso ele comprou uma túnica maravilhosa para ele. Une tunique multicolore. Uma túnica multicores. Mais nous pouvons nous poser la question, pourquoi Jacob aimait Joseph plus que les autres? Podemos nos perguntar por que Jacó amava José mais do que todos? Il y a les gens qui disent que Jacob avait commis une erreur pour aimer Joseph plus que les autres. Há pessoas que dizem que Jacó cometeu o erro de amar José mais do que os outros. Moi, je ne sais pas quelle est la raison. Eu não conheço a razão. Je ne veux pas me mettre à la place de Jacob. Não quero me colocar no lugar de Jacó. Mais je pense que Jacob avait remarqué que Joseph avait quelque chose de spécial. Mas acho que o Jacó notou que José tinha algo especial. Tango babandai ko bongisa makopa, bateka meme basala boy. Joseph venait dire à son père. Quando eles arrumavam a forma de vender ovelha e outras coisas, Jacó contava ao seu pai. Donc tout ce qui se murmurait de mal, E tudo que estava murmurando de mão, tout ce qui se préparait pour détruire la famille, tudo que se preparava para destruir a família, Joseph était contre.
O José era contra. Et comme il était contre, Mas como era contra, il informait son père. ele informava o seu pai. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Deus. Une première raison pour que Jacob puisse aimer Joseph plus que les autres. A primeira razão para que o Jacó ama José mais do que os outros. Mais au-delà de cela, Mas além disso, Jacob, Jacó c'était le fils d'Isaac, era o filho de Isaac, le fils d'Abraham, o filho de Abraão, donc le petit-fils d'Abraham, o neto de Abraão. la lignée de la promesse. A descendência da promessa C'était une personne spirituelle. era uma pessoa espiritual. Il pouvait voir l'étoile avec les yeux spirituels. Ele poderia ver as estrelas com os olhos espirituais. En regardant ses enfants, Olhando nos seus filhos, il pouvait comprendre que Joseph avait quelque chose de différent. ele poderia entender que o José tinha algo Dans le monde diferente. spirituel, No mundo espiritual, Joseph n'était pas comme les autres. José não era como os outros. Et Jacob, un homme spirituel, E Jacó, o homem espiritual, pouvait déjà voir l'étoile de Joseph. poderia ver a estrela de José. C'est pourquoi il l'aime plus que les autres. Por isso que ele o ama mais do que os Il outros. achète pour lui une tunique différente. Compra para ele uma túnica diferente. Mais cette tunique, Mas essa túnica c'était le début de tous les combats. era o começo de todos os combates. Quand tu as quelque chose de spécial, Quando você tem algo especial, quand tu reçois de Dieu quelque chose de spécial, quando você recebe de Deus ça algo sera le especial, début des combats. será o início do Dans le combate. monde spirituel, No mundo espiritual, dans le monde physique, no mundo tu físico, seras combattu. será combatido. Mais le bien avec Dieu, Mas o laço com Deus, Dieu Deus, est alpha ele é o alfa, et oméga. ele é o ômega. Mais quand il fait une chose, Mas quando ele faz uma il commence coisa, par oméga ele começa avant de pelo devenir ômega alpha. antes de Parce voltar para qu'avec alfa. Dieu, Mas com Deus, avant de prononcer une parole, antes de pronunciar uma cette palavra, parole s'accomplit. essa palavra se Peu cumpre. importe le temps, Pouco importa o peu tempo, importe les circonstances, pouco importa as la parole circunstâncias. de Dieu finit par s'accomplir. A palavra de Deus acaba para se C'est cumprir. pourquoi toi qui es un appelé de Dieu, Por isso, você que é chamado de Deus, toi qui as reçu quelque chose de Dieu, você que recebeu algo de Deus, peu importe le danger, pouco importa o perigo, peu importe les menaces, pouco importa as reste attaché ameaças. à ce Dieu-là Esteja ligado a esse et tu Deus verras la promesse e s'accomplir. verá a Parce promessa que se notre cumprir. Dieu Porque o nosso est celui Deus qui accomplit les é promesses. aquele que cumpre as Il n'est promessas. pas un fils d'un homme pour Não é um mentir. filho do homem para Quand mentir. il dit une chose, Quando ele diz uma coisa, la chose s'accomplit. a coisa se cumpre. Tu peux acclamer pour ce Dieu. Será que você pode aclamar para esse Deus? Ma prière ce matin, A minha oração nessa manhã c'est que le Dieu de Joseph é que o Deus de José soit aussi ton Dieu. seja o seu Deus. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Deus. On me demande d'expliquer encore la tunique. E pediram para explicar novamente a túnica. Na loi qui tunique, Eu falei que a túnica eza elamba. é uma roupa Sous forme ya robe. de uma forma de vestido. Tobengango nzamba. Podemos chamar de vestido. Tobengango nzamba la comprendre. Podemos chamar de vestido para a gente se entender. Eza elamba oyo bandaki kolatama na temps ya Joseph. É uma roupa que foi vestida no tempo de José. Oyo aye A roupa dele ezalaki griffe ya suka. era o grife, o último grife. Non seulement ezalaki kitoko, Não somente era boa, bonita, ezalaki pe na prix ya koleka. mas tinha preço mais alto. Ya papa asombeli ye yango Por isso, quando o pai comprou para ele, epesaki likunia na bandeko. isso trouxe a ira nos seus irmãos. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Donc, Deus. tunique to comprendre que eza nzambala. A túnica podemos entender como um vestido. Jacob Jacó avait certainement compris entendeu certamente que Joseph, malgré son âge, que, apesar da idade de José, avait une sagesse, ele tinha uma avait sabedoria, une intelligence tinha uma inteligência qui surpassait. que ultrapassava dos seus irmãos. C'était un enfant surdoué. Era um filho muito inteligente, Raison pour laquelle razão pela qual il l'aimait plus. ele o amava mais. Parce que Joseph n'était pas Benjamin. Porque o José não era o Benjamim. Le dernier fils de Jacob, O
caçula de Jacó c'était Benjamin. era o Benjamim. Mingi mingi balinga mwana suka. Muitas vezes os pais amam os caçulas. Ou caçulas. Jacob, vous pouvez aussi aimer Dinan. O Jacó poderia amar Dina, Parce que c'était l'unique fille parmi 12 garçons. porque era a única filha no meio de 12 rapazes. Mais Jacob Mas o Jacó ne regarde pas avec les yeux physiques. não olha com os olhos físicos. C'est le petit-fils d'Abraham. Ele é o neto de Abraão. Un homme de foi. É um homem de fé. Un homme spirituel. Um homem espiritual. Lui, il ne voyait pas le physique. Ele não olhava o Il voyait le físico. spirituel. Ele olhava o Et dans le espiritual. spirituel, E no espiritual, Dieu avait choisi Joseph. Deus escolheu José. Joseph, José, un enfant différent. filho diferente. En Israël, Em Israel, c'est le nœud, le premier de la maison qui avait toute l'autorité. era o primogênito que tinha toda a autoridade. En principe, dans la famille de Jacob, Principalmente na família de Jacó, c'est Ruben qui méritait toute cette grâce. era o Rubem que merecia toda essa graça. Mais Ruben Mas o Rubem était immoral. era imoral. Ruben, c'était un menteur. Era mentiroso. Ruben, O Rubem, le premier-né, o primogênito, lui qui avait le droit de naître, ele que tinha o direito de nascimento. malheureusement, avait pris pour femme la concubine de son père. Infelizmente, ele teve relação com a concubina do seu pai. Pour ceux qui écrivent, Para Genèse aqueles chapitre 35, verset 22. Para aqueles que escrevem Gênesis 35, verso 22. Donc, Ruben coucha avec O, la Ru- femme. o Rubem se deitou com a mulher do seu pai. Cette femme s'appelait Bilia. Essa mulher se chamava Bila. Donc, automatiquement, il avait perdu sa place. Automaticamente, ele perdeu o seu lugar. Vous savez pourquoi? Você sabe por quê? Dieu l'avait écarté. Deus tirou ele, Parce qu'il n'était pas dans le plan de Dieu. porque não estava no plano de Deus. Si tu es dans le plan de Dieu, Se você está no plano pour de arriver Deus, à ta destination, para chegar ao seu pour que le destino, miracle de Dieu s'accomplisse dans sa para vie, que o milagre de Deus se cumpra na sua Dieu vida, va écarter beaucoup de personnes. Deus vai tirar muita gente. Dieu peut écarter quelqu'un Deus pode tirar alguém pour que toi tu laisses la place, tu prennes la place. para que você toma o lugar. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Não sei se estou falando a uma pessoa. Dieu Deus, te fait une promesse. quando faz promessa na sua vida, Si tu veux, il veut que tu puisses accomplir ton destin. se Ele quer que você cumpra o seu destino, Il est capable Ele é de capaz créer des situations. de criar Pour situações alongolama, oh, nous sommes tchakale. para tirar todos que estão Pour impedindo, alongolama, oh, nous sommes na droit wana. para tirar todos que têm o direito, Parce qu'il est Dieu. porque Ele é Deus. Ruben Rubem, lui-même ele mesmo, avait trahi son père ele traiu seu pai, et il avait abandonné son droit. ele abandonou seu direito. Il devait être le sacrificateur de la maison. Ele poderia ser o sacerdote de casa. Il devait prendre la place du papa. Ele poderia tomar o lugar de pai. Mais ce n'était pas comme ça dans le plan de Dieu. Mas não era assim no plano de Deus. Quand la coutume disait que Quando o costume dizia que era o Rubem, Dieu voyait Joseph, o Deus olhava José. et c'est ce qui s'est accompli. E aquilo que se cumpriu. À la fin de l'histoire, No final da história, tout le monde todo mundo s'est prosterné devant Joseph. se prostrou diante de José. Dieu, Deus il n'est pas toujours Dieu de l'histoire. não é o Deus de histórias. Seulement Dieu de l'histoire. Não é somente o Deus de histórias. Joseph est passé, José passou, Ruben est passé, Rubem passou, Jacob est passé. Jacó Mais passou. Dieu est. Mas Deus é, Et Dieu répète toujours l'histoire. Ele repita sempre Il histórias. peut répéter l'histoire dans ta vie. Ele pode repetir a Il peut história na sua répéter l'histoire vida. dans ta famille. Pode repetir a Il peut história na sua répéter família. l'histoire dans ton église. Pode repetir a história na sua igreja. Dieu a encore des Joseph aujourd'hui. Deus tem ainda José Des hoje. gens qu'il a préparés. Pessoas que Ele Tu peux preparou. être le Joseph de ta famille. Você pode ser o José da sua Koko bonga família. na yo libota na yo bonga. Porque se você dia ser bem, a sua família vai ser bem também. Tu peux être le Joseph de ta famille. Você pode ser o José da Pour sua que yo família. o précédé, o préparer place pour la libota na yo. Para que você prepare o lugar para a sua família. Ce qui on dit mi yango loba amen. Se você acredita, diga amém. Tu peux être le Joseph de ta famille. Você pode ser o José da sua família. Pour libota na yo kufa na nzala te. Para que a sua família não passe fome. Okoki kozala ambassadeur ya libota na yo. Você pode ser embaixador da sua família. Pour
Porque na cima na yo, Porque depois de você, bato ba bika na famille na yo. as pessoas se salvam na sua Na família. cima na yo, Depois de você, bato ba bongwana na famille as na pessoas se yo. convertem na Na sua cima na família. yo, Através de você, ba problème ya famille na yo ezala résolu. os problemas da sua família sejam resolvidos. Mais pour cela, É por isso, tu dois être en relation avec lui. você deve ter a relação com Deus. Joseph, José, a mi koti ça qui est mon côté. ele não se introduziu de si mesmo, Mais c'était un peuple choisi. mas foi o povo escolhido, La descendance d'Abraham. a descendência de Mais la Abraão. bonne nouvelle ce matin, A boa nova nessa c'est que manhã, toi et moi, nous sommes un peuple choisi. tu e eu somos o Un povo peuple qui escolhido, porte le nom de Dieu. o povo que leva o nome de Et Deus. Dieu nous a acquis par le prix de la mort de son fils à Golgotha. Deus nos comprou no preço da morte de seu filho no Golgota. Si tu es un véritable enfant de Se Dieu, você é verdadeiro filho de Deus, tu es en alliance avec lui. você está em aliança À com Ele. cause de la croix, Por causa da cruz, tu es devenu enfant de Dieu. você se torna um filho de Tu Deus. portes le nom de Dieu. Você leva o nome de Deus. Tu es mis à l'écart Você é colocado Tu à es mis à parte. part. Você é colocado à parte pour Dieu. para Deus. Et à cause de cela, E por causa tu disso, es aussi un enfant de la promesse. você é o filho da Si promessa. tu as Jésus, Se você tem tu Jesus, es un enfant de la você promesse. é filho da promessa. Si tu crois en Se Jésus, você crê em tu Cristo, es un enfant de la promesse. você é filho de promessa. Si Jésus est en toi, Se Jesus está em tu ti, es un enfant de la promesse. você é filho de promessa. Et comme enfant de la E promesse, como filho de promessa, tu as une destinée. você tem um destino. Tu as une destinée. Você tem um Tu destino. as un destin. Você tem um destino. Personne Ninguém ne peut arrêter ton destin. pode travar o seu destino. Personne Ninguém ne peut arrêter ton destin. pode impedir o Si seu tu restes destino. attaché à ce Se Dieu-là, você está ligado com esse Deus, si tu restes obéissant à ce Dieu-là, se você permanece ligado com esse Deus, oh, nous allons pas na yo. tudo que ele falou E ao seu Salama. favor vai se Peu cumprir. importe mon lili, Pouco importa a peu importe escravidão, ma combat, pouco importa os Bino combates. banzambe kufa kate. A palavra de Deus não Ce morre. qui aloba yango, Se ele falou, c'est là yango. espera-o. Zala na kondima. Tenha fé. Kokisama. Vai se cumprir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Será que Dieu? podemos aclamar para ele? Joseph, José, l'homme du destin, o homem de destino, l'homme choisi. o homem escolhido, Il n'était pas seulement aimé par son père, não foi somente amado pelo seu pai, mais il était aimé par Dieu lui-même. mas foi amado para Deus C'est mesmo. pourquoi Dieu, Por isso Deus, dans sa bonté, na sua bondade, dans sa seigneurie, na sua senhoria, dans sa souveraineté, na sua soberania, a informé à Joseph informou a José tout ce qui allait arriver dans le temps. tudo que ia acontecer no tempo. Je ne sais pas si Dieu t'a dit quelque chose. Não sei se Deus te falou alguma coisa. Je ne sais pas si Dieu a mis une pensée dans ton cœur. Não sei se Deus colocou um pensamento no seu coração. Je ne sais pas si Dieu t'a choisi pour faire une mission. Não sei se Deus te escolheu para fazer uma missão. Si tu as la conviction Se você tem a convicção que Dieu t'a parlé, que Deus te parce falou, que Dieu parle d'une façon ou d'une autre, porque Deus fala de uma par la forma ou de Bible uma qui est sa outra, parole, na Bíblia que é a sua palavra, par ses serviteurs, através dos seus tu peux servos, parler par les songes, pode te tu falar peux através parler dos par les sonhos, rêves. pelos sonhos. Si Dieu t'a dit une chose, Se Deus te falou uma coisa, sois-en sûr, tenha il certeza est prêt pour que l'accomplir. Ele está pronto para Peu cumprir. importe le temps, Pouco importa o tempo, zala na kondima, tenha fé et okomona yango. e verá. Joseph José était le choisi de Dieu lui-même. era o escolhido de Deus. Jalousie bandeko na ye ezalaki nango ya pamba. A inveja dos seus irmãos era vã. Et il voyait la blouse, Ele olhava o vestido, il voyait la tunique. ele via a túnica. Mais au-delà de la tunique, Além da il y túnica, avait la grâce de Dieu en lui. tinha a graça Il y de avait Deus nele. l'onction de Dieu en lui. Tinha o sonho de Deus nele. Parce qu'il pouvait communiquer avec Dieu. Porque ele Parce poderia qu'il pouvait comunicar com comprendre la Deus. pensée de Poderia Dieu. entender o pensamento de Deus. Recevoir la révélation de Dieu. Poderia receber a revelação de Deus. Il était connecté à Dieu lui-même. Ele era conectado com Deus. Kotala kabatute. Não olha nas pessoas. Koyoka kabatute. Não ouça as Soki nzamba pessoas. yebisa oli kambo. Se Deus te falou Talela algo, kaka ye nzambe. olha somente a Peu Deus. importe oyo bato bakoki koloba. Pouco importa o que os Peu homens importe dirão. ba décision ya bato. Pouco importa a Peu decisão. importe oyo monde ya molili ekoki koloba. Pouco importa o mundo das trevas falará. Nzambe aza nzambe. Deus é Deus. Soki alobi Se ele fala, akokokisa. ele cumpre. Soki alobi Se ele fala, akosala yango. ele fará. Tobeteli nzambe wana maboko. Palmas para Deus.
Joseph, Deus de José, c'est le Dieu que nous sommes venus chercher. Ce matin. Ele é o Deus que não viemos buscar nessa manhã. Joseph akufa kenda na ye. O José morreu, já se foi. Jacob akufa kenda na ye. O Jacó já morreu, já se foi. Mais Nzamba akufa kate. Mas Deus não morre. Nzamba leka kate. Deus não passa, não. Nzamba sila kate. Deus não acaba, não. Nzambe bapona kayete. Deus não pode se Trono na escolher. eza élection. O seu trono não é de eleição, Oyaza Nzambe. porque Ele é Deus. As-tu une relation avec ce Dieu-là? Você tem uma relação com esse Deus? As-tu une communion avec ce Dieu-là? Você tem uma comunhão com esse Deus? Le problème, Os problemas ce n'est pas de venir à l'église. não é vir na igreja, Ce n'est pas de prêcher comme je le fais. não é pregar como estou fazendo. Mais est-ce que tu es en relation avec lui? Mas será que você tem uma relação com Deus? Comment es-tu arrivé à l'église? Como que você chegou na igreja? As-tu été sauvé avant de venir? Você foi salvo antes de vir para a igreja? Depuis que tu es là, Desde que você está na igreja. quelle est ta relation avec Dieu? Qual é a sua relação com Deus? Est-il seulement ton sauveur? Será que Ele é somente o seu Ou Salvador? bien il est aussi ton Seigneur? Ou Ele também é o seu Senhor? Un Seigneur, Senhor c'est quelqu'un pour qui on est prêt à mourir. é a pessoa pela qual estamos prontos para morrer por C'est causa quelqu'un qui dele. a droit de vie et de mort sur toi. É a pessoa que tem o direito de vida e de morte sobre a tua vida. Est-ce que Dieu est le Seigneur de ta vie? Será que Deus é o Senhor da sua vida? Makambo Nzambe, As coisas de Deus eza kaka na ba déclaration te. não estão somente nas declarações. Eza kaka na adhésion intellectuelle te. Não é somente na adesão intelectual. Eza kaka na adhésion religieuse te. Não é somente na adesão religiosa. Eza likambo alliance. Mas é o problema de Eza aliança. likambo apa. É o problema do pacto. Es-tu en alliance avec lui? Você tem aliança com Deus? Il soutiendra ton destin. Isso vai levar o seu destino. Es-tu en communion avec lui? Você tem uma comunhão com Ele? Le monde ne peut rien te faire. O mundo não pode nada fazer na sua Mais si vida. tu viens par habitude, Mas se você vem pelo costume, tu diras les choses. você vai dizer as coisas. Tu proclameras les choses. Você vai proclamar as coisas. Mais tu ne le verras jamais E s'accomplir. você nunca verá se cumprir. Mais la grâce de Dieu ce matin, Mas a graça de Deus la nessa bonne manhã, nouvelle ce matin, a boa nova nessa manhã, c'est que Dieu est toujours prêt à renouveler son alliance. é que Deus está pronto a renovar sua aliança. Parce que le sang de Jésus Porque o sangue de Jesus coule encore, derrama-se ainda, circule encore, circula ainda, lave encore, lava ainda, pardonne encore, perdoa ainda, lave encore, salva ainda, libère encore. livra ainda. Joseph, José, un type de Christ. o típico de Cristo. Joseph, O José c'est un type de Christ. é o típico de Cristo. Joseph, O José c'est un type de Christ. é o típico de Cristo. Dans sa vie, Na sua vida, il y a une similitude, há uma semelhança, une ressemblance entre ce qui lui est arrivé entre aquilo que aconteceu na vida et dele ce qui est arrivé à Christ. e aquilo que aconteceu na vida do Cristo. Le verset 3, nous voyons la Bible dire. O verso 3, a Bíblia diz, Nous sommes toujours dans notre texte de base. estamos no nosso texto de base, Genèse 37, Gênesis 36, verset 3. o verso 3. Par amour, Pelo amor, Joseph a reçu une tunique multicolore. o José recebeu uma túnica de multicores. Donc Jacob a donné à son fils Joseph la chose la plus importante qu'il avait. O Jacó deu ao seu filho algo mais importante na vida. Jésus-Christ Jesus Cristo. a aussi reçu de Dieu. Ele também recebeu de Deus, Mais lui, il a reçu toutes choses. mas ele recebeu todas as coisas. Matthieu chapitre 3, verset 7. Mateus 3,17. Voix divine du colo. Uma voz saiu dos céus. Jean-Baptiste est en train de baptiser Jésus. O João Batista estava batizando Jesus. Mais le ciel s'ouvre Mas o céu se abre et une voix se fait entendre. e uma voz se faz ouvindo. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Este aqui é o meu filho bem amado, à qui j'ai mis toute
toute mon affection. em que coloquei toda a minha afeição. Si Joseph avait reçu la tunique, Se o José recebeu a túnica, Christ a reçu l'affection totale de Dieu. mas Cristo recebeu toda a afeição de Deus. Et toi qui as Christ en toi, Você que tem Cristo na sua si tu vida, as réellement Christ en toi, se realmente você tem Cristo na sua vida, tu as toute l'affection de Dieu. você tem toda a afeição de Deus. Et quand tu as toute l'affection de Dieu, Se quando você tem todo o carinho de tu Deus reçois aussi toutes choses. e você recebe todas as coisas de Il Deus, s'occupe de ta santé. Ele vai se preocupar da sua saúde, Il s'occupe de vai tomar conta do seu casamento, ton travail. vai tomar conta do seu Il trabalho, s'occupe de tes enfants. vai tomar conta dos seus Il filhos, s'occupe de son voyage. vai tomar conta da sua viagem. Parce que Christ en toi, Porque Cristo na sua vida, l'affection de Dieu, você tem o carinho de Deus. tu deviens le dépôt de Dieu. Você se torna o depósito de Est-ce que Deus. quelqu'un croit en cela? Será que alguém acredita nisso? C'est par la foi que nous recevons de Dieu. É pela fé que recebemos de Deus. Si tu crois, Se você acredita nisso, et ça le mela yo bongo. que seja Na feita na pomba sua na vida, no nome de Jesus. Jésus a reçu toute l'affection de Dieu. Jesus recebeu todo o carinho de Deus. Jean chapitre 3, verset 35. João 3:35. Jésus lui-même pouvait dire, Jesus poderia dizer: le Père aime le Fils. o Pai ama o Filho. Non seulement il aime le Fils, Não somente ama o Filho, mais il a remis entre ses mains toutes choses. mas colocou nas suas mãos todas as coisas. Joseph José a reçu seulement la tunique. recebeu somente a túnica. Mais Jésus a reçu de main de Dieu toutes choses. Mas Jesus recebeu nas mãos de Deus todas as coisas. C'est pourquoi Philippiens chapitre 2, verset 9, Por isso, Filipenses 2, verso 9, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. a Bíblia diz que Deus levantou-lhe soberanamente Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. e deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes. Il a reçu l'affection de Dieu. Ele recebeu o carinho de Deus. Il a reçu toute Ele la recebeu, création de Dieu. Il a reçu toute la création de Dieu. ele recebeu toda a criatura de Deus, toda a criação de Deus, Mais il lui donne encore mas dá ainda un nom um nome qui est au-dessus de tous les noms. que está acima de todos os nomes, Au-dessus du nom de Joseph. acima do nome de José, Au-dessus du nom de Jacob. acima do nome de Jacó, Au-dessus du nom d'Abraham. acima do nome Au-dessus de do nome de Abraão, Moïse. acima do nome C'est de le nom de Moisés. Jésus. É o nome de Le Jesus, seul nom qui o sauve. único nome que salva. Si nous sommes là, Se estamos aqui, c'est à cause de son nom. é por causa do seu nome. Si nous sommes là, Se estamos lá, c'est à cause de son nom. é por causa do seu nome. C'est pourquoi dans Matthieu 27, Por isso, no Mateus 27, Jésus pouvait dire, Jesus poderia dizer: tout pouvoir todo poder m'a été donné. me foi dado. Non, c'est Matthieu 28. Verso 28. Matthieu 28. Mateus 28. Tout pouvoir m'a été donné. Todo poder me foi dado. Il a reçu l'affection. Ele recebeu o carinho, Il a reçu toutes choses. ele recebeu todas as coisas. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les Ele noms. recebeu o nome acima de todos os nomes. Et tout pouvoir lui a été donné. E todo poder lhe foi dado. C'est celui qui habite en nous. É aquele que habita em nós. S'il habite réellement en toi, Se ele habita realmente na sua tout vida, pouvoir t'est donné. todo poder te foi dado. Tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions. Você tem o poder de andar sobre escorpiões. Tu as le pouvoir de détruire toutes les pensées humaines. Você tem o poder de destruir todos os pensamentos guerras. humanos. Toutes les guerres humaines. Todas as guerras humanas. Toi, tu es plus que vainqueur. Você é mais do que vencedor. Pas à cause de toi, Não é por causa de mais à você, cause de celui qui est en toi. mas por causa daquele que está em Parce ti. que celui-là, Porque aquele c'est le nom é o nome, le plus grand. o mais grande, Le plus grand, o maior. c'est Jésus de Nazareth. É Jesus de Nazaré. Si tu as Jésus, Se você tem Jesus, tu as tout. você tem tudo. Même pendant le voyage, Mesmo perante a viagem, il est en toi. Ele está em ti. Il est avec toi. Ele está contigo. Dans une rivière pleine de crocodiles, Mesmo no riacho cheio de les crocodiles ne vont pas attaquer le crocodilos, Créateur. o crocodilo não pode atacar o Criador. Les
animaux ne vont pas attaquer les créateurs. O crocodilo não pode atacar o Criador. Même les diables, Mesmo o diabo, même les démons, mesmo os demônios, même les sorciers, mesmo os bruxos, ils savent sabem que Jésus, que Jesus c'est le nom de la victoire. é o nome de Et devant vitória. ce nom-là, E diante desse ils nome, doivent fléchir. eles devem se Et toi dobrar. qui as Jésus, E você que tem tous les Jesus, démons doivent fléchir. todos os demônios devem se dobrar. Les démons de la famille doivent fléchir. Os demônios da família devem Les se démons du dobrar. quartier doivent fléchir. O demônio do bairro Parce deve que se tu as Jésus en dobrar. toi. Porque você tem Tu as celui Jesus. qui est fort. Você tem aquele que é forte. C'est ce que nous sommes. É aqueles que somos. Ya libanda bakoyi kolongola. De fora pode ser tirado, Mais ya kati, mas de dentro mutakosimba zate. ninguém vai tocando. Po oya bombi yo. Porque aquele que te Yende guarda, mokeli ya likolo na ele é o se. Criador dos céus e a La Bible terra. dit, A Bíblia diz: toute chose a été faite par la parole. todas as coisas foram feitas pela Mais palavra. un jour, cette parole a pris chair. E um dia essa palavra tomou a carne. Il a habité par nous. Ele habitou no meio de nós. Il habite en nous. Ele habita em nós. Ata na kati ya zamba. Mesmo dentro Yo na ye na kati. do mato, você com ele. Ata mabanga. Mesmo as pedras Eyebi kaza nzamba. sabem que ele é Deus. Ata inondation. Mesmo a inundação Eyebi kaza nzamba. sabe que é Deus. Mais problème. Mas o problema, Aza. ele deve estar. Mbonge koki koya ya ndenge na ndenge. A tempestade pode vir de qualquer Mopepe koki forma. koya ya ndenge na O ndenge. vento pode vir de qualquer forma. Mais s'il est en toi, Se ele está em ti, la victoire est certaine. a vitória é certa. Okokoma na destinée na yo. Você vai chegar no seu destino. Okosala o nzamba abengela yo. Você vai fazer o que Deus te chama Pona a fazer. libota na yo. Para a sua Pona família. lingomba ya nzambe. Para a igreja de Na Deus. profetize yango na nkombo na Eu Yesu. profetizo em nome de Kangama Jesus. kaka na nzambe wana. Esteja ligado com esse Sala na Deus. confiance na nzambe wana. Tenha confiança nesse Deus. Nyonso esalemela yo. Tudo seja feito Selon degré ya kondima na yo. segundo o grau da sua fé. Est-ce que mutu moko azondima na tongo ale? Será que alguém está acreditando nessa manhã? Nzambe maboko soki Palmas ofeli para Deus, se você acredita. yango. Joseph, un type de Christ. José, o típico de Cristo. Le verset 4. O verso 4. Nous voyons que Joseph était haï par ses propres frères. Vimos que o José foi odiado pelos seus próprios Mais irmãos. ndoto wana lotaki. Mas o sonho que ele teve Ezalaki pona bien na bango. era para o bem deles. Même tunique balaki. Mesmo a túnica que ele vestiu, Abengama pona bien na bango. ele foi chamado para o bem deles. Mais bayinaki. Mas foi odiado. Frère, sœur. Irmãos e irmãs, Comment on n'a pas cité ce qui va zoyina yo? não sente pena quando alguém te Vous odeia. savez, Sabe? nos premiers ennemis, Os nossos primeiros inimigos ezaka batu ya cercle na biso. são pessoas do nossos círculos. Soki oza na étoile, Se você tem a estrela, soki oza na destin, se você tem um destino, komba liboso ekobanda na kati ya ndako na bino. o primeiro combate vai começar na sua casa. Combat liboso c'est dans ta propre maison. O primeiro combate é na sua própria casa. Yakanisaka nini? O que ele pensa? Po akenda na Brésil. Porque foi no Brasil Ou po akoma na Canada. ou porque chegou no Canadá? Ye te mutu apekisi yo po longwa Congo kende Canada. Não é ele que impede você sair do Congo para Canadá. Ye azalaki na appel. Ele tinha uma Andimaki. chamada. Ele aceitou. Abundaki. Ele lutou. Alukaki makoki. Procurou Tia Komi. meios até que conseguiu. Mais pourquoi la haine? Mas por que a ira? O bayokela kaka ye. Eu só ouve ele. Po ye nde mutatinda ya mbongo. Porque ele manda o dinheiro. Bamususu na famille ya kindoki. Outros na família que tem Bakoya bruxaria. kolanda bazwa yo awa bazongisa yo E kuna. vão querer te tirar daqui para te fazer voltar lá. Mendoki zoba. Mas o bruxo é Tango burro. malade yokota na famille. Quando entrará a doença na Yo família, lingi ozwa yo zongisa ye. você quer tirar ele para Mais nani voltar. akotinda mbongo? Mas quem que vai mandar o dinheiro? Nzambe azopona. Deus está escolhendo Etanka ambassadeur. como embaixador Ya libota na yo. da sua Mais família. na kati ya libota na yo. Mas dentro da sua Bato família, balingi bazongisa nsima. as pessoas querem fazer Po bino recuar nyonso bozala na para que pauvreté. todo mundo tenha Mais pobreza. totelemeli yango na nkombo na Mas Yesu. resistimos no nome de Jesus. Resistimos no nome de Jesus. Le frère de Joseph Os irmãos de José bayinaki ye. odiaram ele. Tu ne dois pas régner sur nous. Você não pode reinar sobre nós. Yo lingi ozala chef na biso. Você quer ser o nosso chefe? Mais le problème, Mas o problema ezalaki ya kozala chef te. não era de ser Ezalaki chefe. nde elaka. Era a promessa. Ezalaki nde elaka. Era a promessa. Balingaki baboma. Eles queriam matar
prévision ensemble pour la libota. A provisão de Deus para a sua família. Plan tracé de Dieu pour le salut non seulement d'Israël, mais de nous aussi. O plano programado por Deus, não somente para Israel, para nós também. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, Jésus-Christ Cristo a connu la même chose. conheceu a mesma coisa. Il était haï. Ele foi odiado. Par qui? Para quem? Par ses propres frères. Para os seus próprios irmãos. Ses propres frères les juifs Os seus irmãos, os judeus, le haïssaient. odiaram ele. Mais lui aussi c'était le fils unique de Dieu. Mas ele também era o filho único de Deus. Mais à cause de l'amour que Dieu avait manifesté, Mas por causa do amor que Deus manifestou, à cause de la puissance du Saint-Esprit en lui, por causa do poder do Espírito Santo na vida dele, la religion a religião l'a combattu. combateu ele. Ce que vous avez à mon limo, Se você é espiritual, batanzoto bakobundisa yo. os carnais vão te combater. Ce que vous avez marché na mon limo, Se você está andando no espírito, ba o bazo marché na se, os que andam de baixo bako combattre yo. vão te combater. Malheureusement, ces choses arrivent même dans l'église. Infelizmente, essas coisas acontecem mesmo na igreja. Ça ne devait pas être ainsi dans l'église de Dieu. Não poderia ser assim na igreja de Deus. Ce qui nous a pas si domo kona mutu. Quando Deus dá um dom a uma To pessoa, combattre yete. não podemos combater To ela. combattre yete. Não podemos combater Eza ela. pona bien na biso É para o nyonso. nosso bem. Eza pona edification na biso É para a nyonso. nossa edificação. Malheureusement, Infelizmente, il y a la jalousie même dans l'église. a inveja mesmo dentro da Il y a igreja. kanisaka nini. O que ele pensa? Kaka ye mutayebi koyemba. Sou ele que sabe cantar? Kaka ye mutayebi koteya. Sou ele que sabe pregar? Ne tue. Não mata o José. Sunganga ya koyebisa mutu aza à gauche à droite. Ajuda-me a dizer ao irmão que está ao seu lado esquerdo como Ne direito. tue pas Joseph. Não mata o José. Ne tue pas Joseph. Não mata o José. Tango nzale koya. Quando virar fome, Joseph o José ya kopesa yo bilei. que vai te dar a comida. Joseph, O José c'est la provision de Dieu. é a provisão de Deus. Joseph, José c'est la destinée de la famille. é o destino da família. Joseph, José c'est l'étoile de la famille. é a estrela da Tango família. mbonge koya. Quando vira Yende tempestade, mtaza na misu. ele tem Yende mtaza visão. kakanzambe. Ele que ouve a Deus. Yende o nzambe apona. É ele que Deus escolheu. Biso tokolia na makolo na ye. Viremos debaixo de seus pés. Ne tue pas Joseph. Não mata o José. Koboma Joseph a famille na yo te. Não mata o José da sua família. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Deus. Cristo, Ses propres frères os seus próprios irmãos l'ont tué. mataram ele. Ils l'ont crucifié. Crucificaram ele. Aujourd'hui encore, Hoje também il y a la lutte. há lutas. Yo mutozolo que étoile. Você que está procurando estrelas, Bongamaga na bitumba. se prepara para as lutas. Pour ce qui destiné na yo. Porque se o seu destino, Nzambe alakisi yo yango. Deus te mostrou, Avant même o simba yango. antes de você pegar, Préparer na bitumba. prepara as guerras. E bitumba wana. E essas guerras Ekobandela nano na libota na yo vai moko. começar na sua própria família. C'est pourquoi la Bible dit Por isso a Bíblia diz: que l'homme aura pour ennemi o homem terá como inimigos les gens de sa propre maison. os homens da sua própria casa. Au pambwami, Você é abençoado au leki opesi témoignage. e você passa dando testemunho. Kaka na kobima. Só saindo da igreja, Kotonge bandi. começa a fofoca. Kanga matoi. Tapa os seus ouvidos. Yo talela nzambe wa pesa E ki olha para a Deus que te deu a promessa. Verset 5. O verso 5. Dieu révèle le futur à Joseph. Deus revela o futuro a José. Apesi ndoto. Deu-lhe o sonho. Mais na simplicité na ye, na bomwana na ye, Mas na sua simplicidade, na sua infância, dans son innocence, na sua inocência, il informe ses frères. ele informa os seus irmãos. Parce qu'il avait confiance de ses frères. Porque ele tinha confiança nos seus irmãos. Mais malheureusement, Mas ils infelizmente, le haïssent encore plus. eles odiaram ele ainda mais. Obandaki nanu bapesi yo tunique ya kitoko. Começou que você recebeu a boa túnica. Awa obakisi lisusu bandoto. Aqui você está começando a Que aumentar biso os sonhos. tokumbamela yo. E que nos dobramos diante de ti. Bayini ekoleka. Odiaram ainda mais a ele. Frère, Irmãos, plus ozomata,
Mas que você soube, bitumba pe ezomata. as lutas também sobem. Yebaka yango na vie eza bongo. Saiba que na vida é assim. Même dans le monde spirituel, Mesmo no mundo espiritual, plus tu crois, mais que você sobe, plus tu grandis, mais que você engrandece, nombre ya bitumba, os quantité ya números bitumba das guerras ezobakisama pe. estão se aumentando também. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Por isso devemos ter cuidado, Même dans la famille, mesmo na família. plus tu prends des responsabilités, Mas que você toma as responsabilidades, plus les gens te haïssent aussi. mas que as pessoas te odeiam aí. Bayokelaka kaka ye. Só ouve ele, Po asalaka na mbongo. porque ele tem dinheiro. Non, eza te po asalaka na mbongo. Não é porque ele tem dinheiro, Mais soki mutu akufi serke ezangi. mas se alguém morre e não tem caixão, Apesi mbongo basombi serke. ele dá o dinheiro, compra caixão. Oh. Oh. Est-ce que lokumu eza ya ye? Será que a honra é dele? Eza ya famille. É da família? Mais yo lingi oboma ye. Mas você quer matar Mais ele. bao bakokufa nani akosomba. Mas os que vão morrer depois, quem Po que yo vai kendaka comprar? kosombaka te. Porque você não compra. Obimisaka te. Você não Ata po dá. oza nango osalaka te. Mesmo você tem, não faz nada. La première lutte, A primeira luta, le premier combat o primeiro combate sort de la famille. começa na família. Yo mutu lingo lata tunique ensemble. Você que quer vestir a túnica de Yo Deus, mutu omona destinée na yo. você que quer ver o seu destino, Prépare-toi se prepara au combat. aos combates. Parce que bitumba, Porque os combates dans le monde spirituel, no les mundo amis, espiritual, et bandaka na monde spirituel, isso começa primeiramente no mundo et puis espiritual, il y a na monde physique. depois vem no mundo físico. Jésus-Christ Jesus Cristo a connu la même chose. conheceu as mesmas coisas. Il a donné un témoignage vrai. Ele deu um testemunho verdadeiro. Jean chapitre 8, João capítulo 8, verset 14 verso 14 et le verset 18. e o verso 18. La Bible dit, A Bíblia diz, Jésus dit, je rends témoignage de moi. Jesus diz que estou rendendo testemunho de mim mesmo. Mais le Père Dieu en moi rend aussi témoignage de moi. Mas o Pai que está em mim testemunha de mim. Les œuvres que Jésus faisait, As obras que Jesus fazia, c'est le Père qui les faisait par lui. é o Pai que fazia através Lui et le dele. Père sont un. Porque ele e o Pai são um. Mais les Juifs Mas os judeus n'ont pas accepté son témoignage. não aceitaram o seu testemunho. Frère, Irmãos, badémoniaque babikaki. os demônios que foram curados, Basalaki bandeko anani. de quem eram os irmãos? Bato baliaki mapa. Os que comeram pães, Bato bazalaki délivré. os que foram livres, Bato bazalaki guéri. os que foram curados. Bazalaki bandeko banani. De quem eram irmãos? Des Juifs. Judeus. Mais mutema mabe. Mas o mau coração, Bakangaka misu. eles Même tapam, devant l'évidence, mesmo diante da evidência, ils n'ont pas voulu voir ce que Jésus avait fait. eles não queriam ver o que Jesus fez. Mais à cause de la haine, Por causa da ira, crucifié. ele o crucificaram. Et belé. Nambale belé. Muitos e À muitas cause de vezes, ta tunique. por causa da sua túnica, À cause de la destinée que tu as. por causa do destino que você tem, On cherchera ta mort. vão procurar a sua morte. Parce que soukas yakoyina ezaliwa. Porque o final da ira é a morte. Mutu oya yiniyo. A pessoa que te odeia Aza mutu aza prêt yakoboma yo, mais occasion de se présenter é a là. pessoa que está pronto para te matar, mas não tem uma ocasião para cumprir. Parce que la haine Porque a ira, o ódio, entraîne isso leva ou amène ou traz à la mort. a morte. Asali malamu. Ele fez um bem, Mais na malamu na eba zongisi mabe. mas na sua bondade eles retribuíram o mal. Verset 8. O verso 8, Totangaki na kati kuna. nós lemos lá Nous dentro. sommes toujours dans Genèse 37, 8. Estamos no livro de Gênesis 37, verso 8. Joseph akelo basusu ndoto mususu. José conta ainda outro sonho, Mais à cause mas por causa de cela, bayini lisusu koleka. Por causa disso, eles odiaram ainda mais a ele. Innocent qu'il était. Inocente que ele era. Lui pensait qu'il partageait avec ses frères. Ele pensava que compartilhava com seus irmãos. Mais il ne savait pas. Mas ele não sabia Mutema ya mutu sanduku. o coração do homem como uma mala.
Na mino azosekisa yo. Nos dentes está sorrindo com você, Mais na mutema na yo azoboma yo. mas no coração está te matando. Malheureusement makambo ne kotiti na lingomba nzambe. Infelizmente essas coisas ainda entrou Ça na ne igreja devait de pas Deus. être comme ça dans la maison de Dieu. Não poderia ser assim na casa de Deus. L'hypocrisie. A hipocrisia. Ozolobelo ko mususu. Você está falando uma coisa, Mais na mutema na yo makambo eza mususu. mas no seu coração tem outra. Yango na proverbe balobi azo sa okomi na ndako na yo lia. Por isso no provérbio diz que quando chega na casa dele, Lia come. ko yo linga ko lia te na ndako na ngai. Você não gosta de comer na minha casa, Mais na sa mutema azoloba. mas no coração está dizendo, Yo kutu. você mesmo. Oza lukumetre. Você Fufumetre. é fungimetros. O kalikilaka er fufu ebelaka. Só você arruma funge para Mais ele, lia ko mas come. na sa mutema No coração diz, sai embora da minha casa. ça ne devait pas être ici. Não poderia ser assim Parmi les enfants de Dieu. dentro dos filhos de Deus. Cristo, A souffert aussi la même chose. ele sofreu a mesma coisa. C'est ce que Jean chapitre 1 verset 11 nous dit. É aquilo que João capítulo 1, verso 11 diz. Il est venu sur les siens. Ele veio nos céus. Ayaki na ba oyo ya ye. Ele veio nos seus irmãos. Samatingi na ba oyo ya ye. Deus enviou ele para o seu povo. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mas eles não receberam ele. Mais l'avantage Mas a vantagem est pas na yo na ngai. chegou a tu e a ele. À tous ceux qui l'ont reçu, Mas a todos que receberam, il a donné ele deu le pouvoir o poder de devenir enfant de de se Dieu. tornar filhos de Deus. Nanga tozali. Por isso tu e eu somos Frère, irmãos. baboyaki ndeko na bango. Eles rejeitaram seus irmãos, o seu Bateki irmão. ye. Venderam ele. Mais il était devenu bénédiction pour Mas Potiphar. ele se tornou a bênção para o Potifar. Tokoyoka yango na mikolo ezoya. Vamos ouvir nos próximos dias. Bango bateki bamone mutu apamba. Eles venderam ele pensando que era Mais akomi na ndako ya nada. Potifar. Mas quando chega na casa de Asimbi Potifar, kaka eloko. só pegou alguma coisa. Biloko nyonso se multiplier. Tudo se multiplicou. Ndenge moko na Yesu. A mesma coisa com Jesus. Bayuda baboyi ye. Os judeus negaram ele, Babengani ye. expulsaram Mais ele. biso toyambi na biso ye. Mas nós Biso acolhemos ele. tondimi na biso Nós ye. acreditamos Apesi nele. biso Nos deu poder ya kokoma bana ya de se Nzambe. tornar filhos de Deus. Et tant que bana ya Nzambe, Como filho de Deus, bakofre nyonso ya Nzambe eza ya biso. e todos os cofres de Deus são nossos. Si tu es enfant de Dieu, Se você é filho de Deus, un véritable, o verdadeiro, bakofre nyonso ya richesse ya Nzambe ekomi ya yo. todos os cofres de riqueza de Deus se tornam Et céus. akopesa yo na ngonga oyo ya yengi. E ele vai te dar no tempo que Et ele tem akopesa yango preparado. selon besoin oyo ya yebi. Ele vai dar segundo o desejo, Parce que ye ayebi yo koleka yo porque moko. ele te conhece mais do que você mesmo. Ésaïe chapitre 53 verset 2. Isaías 53, verso 2. La Bible dit, A Bíblia diz: il n'avait ni beauté, ele não tinha beleza, ni éclat não tinha a formosura pour attirer le regard. para chamar o nosso olhar. Son aspect n'avait rien d'attirance. O seu aspecto não tinha nada para atirar a nossa atenção. Jacob O Jacó voyait en Joseph, olhava no José, il voyait l'étoile, ele via a estrela, il voyait l'onction. ele via a unção. Les Juifs Os judeus, regardant Jésus, olhando Jesus, ils voyaient seulement le fils de Joseph ele via que era o filho de José et de Marie, e de Maria, le frère de Jacques, o irmão de Tiago, le serpentier, o carpinteiro, l'enfant de Bethléem. o filho de Mais en Belém. réalité, en Christ, Mas em realidade em il Cristo y avait toute l'affection de Dieu. tinha todo o carinho Il y avait de Deus. l'onction de Dieu. Havia a Il y unção avait la de Deus. présence de Havia a Dieu. presença de Deus. Mais ils ont tout raté. Mas eles perderam tudo. Mais en nous, Mas em nós, qui ne sommes pas de sa famille biologique, que não somos da sua família nous biológica, juifs, não somos judeus, mais nous l'avons regardé mas nós olhamos para ele comme un don de Dieu, como o dom de Deus, comme la grâce de Dieu. como a graça C'est de pourquoi nous Deus. sommes sauvés. Por isso somos salvos. C'est pourquoi Dieu est devenu notre Por isso que Père. Deus se tornou nosso Et c'est Pai. pourquoi la richesse de Dieu est... Por isso a riqueza de Deus é nossa. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Deus. Mais Jacob, Mas o Jacó, Nabananae, com seus filhos, Atababoyaki. mesmo que negaram, Parce que dans notre ami Balé, porque no segundo sonho, Jacob a lobby, o Jacó diz:
Yo Joseph engelo bakengai na mama na bandeko na yo foto gumbamela yo. Mas você, José, quer dizer que a tua mãe, os teus irmãos e eu devemos nos dobrar diante de você? Yazalaki muito espirituel. Ele era um homem espiritual. A compreendre a significação andou. Ele entendeu o significado do sonho. Joseph était innocent. O José era inocente. Aloti alobi. Ele sonhou e contou. Mais comme c'est quelqu'un qui était dans le plan de Dieu. Mas como foi uma pessoa que estava no plano Na de Deus, bandeko na ye. mesmo seus irmãos, Na papa na ye. mesmo seu pai, Bagumbamela ki. todos se Por dobraram Beto diante Wane dele, Kokisamaki. porque aquela Il était devenu cumpriu. le premier ministre de Ele se l'Égypte. tornou o primeiro-ministro no Egito, Et à cause de mas por causa da fome, même ses frères mesmo seus irmãos qui avaient refusé que negaram, Bagumbamela ki. se dobraram diante dele. Yango ko lenga lenga ka. Por isso não trema. So kinzamba lobi. Se Deus fala Likambo moko pona vie na yo. uma coisa para a tua Peu vida, importe ce que le monde peut pouco dire. importa o que o mundo vai dizer, pouco importa o que os irmãos vão dizer, pouco importa o que a igreja vai dizer, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Se não acreditaram hoje, aquilo que Deus vai fazer na sua vida amanhã, o mundo vai te aceitar, o mundo vai ver, o mundo vai entender, o mundo vai bater palmas, o mundo vai acreditar, porque quem fez a promessa, ele é o cumpridor da promessa. Amém, peuple de Dieu. Amém, povo de Deus. Personne ne peut changer ta destinée. Ninguém pode mudar o seu destino. Rien ne peut changer ta destinée. Nada pode mudar o seu destino. Papa andima te. O pai pode aceitar como não. Maman andima te. A mãe pode aceitar como não. Église andima A te. igreja pode aceitar como não. Soki nzambe mutalobi. Se é Deus quem falou, vai se cumprindo. Vai se cumprindo. Nzambe azanza. É porque Deus é Deus. Bakumba melaki. Eles se dobraram diante dele. Vous savez, Vocês sabem, Yesu pe, Jesus também, la même chose. a mesma coisa. Aujourd'hui, Hoje, Israël Israel agumbemeli nanu Yesu te. ainda não se dobrou diante de Jesus. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Mas está escrito na palavra de Deus. Pasteur akoyiko sunga biso atenga biso Zacharie chapitre 12. O pastor vai nos ajudar lendo Zacarias 12. Zacharie chapitre 12 verset 10. Zacarias 12, verso 10. 10. nakopesa libota ya David mpe bato ya Jerusalem motema ya malamu mpe ya losambo. Boye bakotia biso epai na ngai, bongo ntoma na ngai oyo batoboli, bongo ntoma na ngai oyo batoboli na litonga bakolela ye ndenge balelaka mwana se moko oyo akufi. Bakoyoka mawa mingi ndenge bayokaka soni soki mwana ya liboso akufi. 12, 10. Yango. Zacarias capítulo 2, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: naquele dia espalharei o espírito de bondade e de adoração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente como quem chora a morte do filho mais velho. Palavra do Senhor. Amém, peuple de Dieu. Amém, povo de Deus. Israël. Hoje ainda não está se dobrando. Mais dans le futur, Jesus, mas no futuro, Dieu a préparé un temps. Deus prepara um tempo. É que eles também vão chorar. Por que eles mataram ele? Por que esqueceram ele? E vão se dobrar diante dele. Antes de finalizar, verset 23. o verso 23.
23. Simeon abotaki Não, 36. 37, 23. Donc 37, 23. ntango kaka Joseph akomi epai ya bandeko na ye balongoli ye nzamba na ye ya kitoko. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de manga compridas que ele estava vestindo. Ndeko yoka. Escuta, irmão. Okoki kobosana oyo nyonso na lobi. Você pode esquecer tudo que eu falei, Mais oyo kobosana te. mas não esqueça essa aqui. Le frère de Joseph, Os irmãos de José balongoli ye nzambala. tiraram a túnica. Ils pensaient, Eles pensavam, balongoli ye nzambala. se eles tirar a túnica, Asili. ele acabou. Mais le problème, Mas o problema ezalaki nzambala te. não era a túnica. Nzambala multicolore. A túnica de múltiplas Ezalaki ya papa na bango. era do seu pai. Bango balongolaki. Eles tiraram. Mokili ekoki kolongola. O mundo pode Oyo tirar apesi. o que ele deu. Bakoki kolongola. Podem tirar Oyo papa apesi. o que o pai deu, Oyo noko apesi. o que o tio Oyo deu, politique o que epesi. a política deu. A política Balongoli deu. nzambala. Tiraram a túnica, Babwaki ye na kati ya libulu. jogaram ele no poço. Mais la bonne nouvelle, Mas a boa nova, atako nzambele elongwaki. mesmo que a túnica Même na saiu, kati ya libulu. mas dentro da cova, L'onction de Dieu a était unção sur de lui. Deus estava sobre L'onction eza ele. na nzambala te. A unção não está na L'onction eza na túnica. nzambala te. A unção não está na Ezalaki te na túnica, kati na mas ye. estava dentro Nzambe dele. na kati na ye. Deus dentro Azalaki dele, likolo ya nzambala. ele Il était plus que la tunique. era mais do que a túnica. Mokili ekoki kolongola. O mundo pode tirar Oyo apesi. o que ele deu. Bakoki kolongola santé. Pode tirar saúde, Bakoki kolongola beauté. pode tirar beleza. Mosala ekoki kokufa. O trabalho pode Camion ekoki acabar. kosala accident. Você pode fazer Mais acidente. nzambe oyo apesaki yo na liboso. Mas Deus que te deu o Kati na yo. primeiro dentro da sua vida Akosala bikamwa. vai fazer milagres. Akopesa oyo ya sika. Vai te dar a nova. Même dans le trou, Mesmo no poço, Joseph José était le choix de Dieu. era a escolha de Deus. Même sans la tunique, Mesmo sem a túnica, Joseph José était era dans le plan de Dieu. no plano de Deus. Joseph akoki kokufa na libulu te. José não pode morrer no poço. Yango nzambe Por isso Deus autilisaki kaka bango moko bandeko na ye. usou ele mesmo para tirar ele. Bateki ba Madianite. Venderam para os midianitas. Nzoka nde koteka batekaki ye. Afinal, vender o que eles fizeram eza nde kotinda babandaki kotinda ye na Egypte po akende komata na trône. era a forma de mandar ele para Egito subir no trono. Tika mokili elongola nzamba. Deixa o mundo tirar a Me yo túnica. tikala na nzambe na Mas yo. você fica com Deus. Tika mokili ekotisa yo na libulu. Deixa o mundo te colocar no Même tanque. na kati ya libulu. Mesmo dentro do tanque. Nzambe ya bilaka. Deus dá promessas. Vai estar com você. E as suas promessas vão se cumprir. esalemela yo lelo. Que te seja feito na sua Est-ce que vida. tokoki kotelema? Será que podemos nos colocar em pé? Kotelema. Quem tem fé pode se colocar em pé. Est-ce que tokoki kotombola mongongo na yo? Será que você pode levantar sua voz? Nzambe ya bilaka. Clamar Deus das promessas.